Pessoal, uma coisa legal para observar aqui nesse tema, né, concordância nominal e verbal, é que a própria figura ela fala com a gente. Existe a necessidade de haver um encaixe, se vocês observarem. Na imagem as peças se encaixam perfeitamente. É o que acontece com a concordância nominal e a concordância verbal. Precisa haver um encaixe, que outras palavras têm o mesmo sentido de encaixe, tá? O que significa concordância no estudo da gramática? A concordância é aquele exemplo que eu havia falado para vocês, que concordância ela é nada mais é aquela que concorda com a pessoa, eu, tu, ele e número, singular e plural, e entre o verbo e seus respectivos sujeitos, né? Observem aqui nesse exemplo. O exemplo é a melhor forma para nós estarmos entendendo. O exemplo é a melhor forma para nós estarmos entendendo o que o exercício quer nos falar. Por exemplo, deixa eu apertar a mãozinha aqui. As crianças enjoadas estão só pensando no que vão comer um dia até fartar. Vocês percebam que o sujeito, quem está enjoado? As crianças. Percebam que as crianças concordam com o verbo enjoadas. Estão só pensando no que vão comer um dia até fartar. As palavras do sintagma nominal as crianças enjoadas, elas concordam com o substantivo crianças. E é o feminino e está no plural, tá vendo? Ó? Criança, feminino, está no plural. Então, logo em seguida, o verbo vai concordar com o feminino e no plural. As crianças enjoadas. Artigo definido, as, tá? Que nós estudamos lá no sintagma nominal, né? E o artigo as e o adjetivo enjoadas, que é a qualidade, também segue no feminino do plural. Em um dia, o substantivo dia é masculino, ó, um dia. Artigo indefinido e o substantivo dia. É masculino e está no singular, assim como o artigo indefinido também se mantém no masculino, no singular. Então, um dia está no singular, tá? Um dia é o artigo indefinido, dia é o substantivo, e vocês percebem que ele combina no masculino, um dia, no singular. E as palavras concordam em gênero, número, tá? Agora, ele mostra um exemplo aqui. Agora veja o exemplo, tipo de concordância na frase citada. Quem está pensando no que comer? Vamos lá. Quem está pensando no que comer? Logo, a resposta vem do sujeito, as crianças. Aí ele coloca aqui as crianças, que é o sujeito da frase. Com esse sujeito está na terceira pessoa do plural, as crianças está na terceira pessoa do plural e o verbo estão o acompanhará. O verbo também acompanha as crianças, assumindo a forma de terceira pessoa do plural. Dizemos então que o verbo concorda com o sujeito em pessoa, as crianças, e número, as no plural, crianças no plural. Tem um outro exemplo que eu quero passar aqui para vocês, que é importante verem essa regrinha. Deixa eu ver se eu consigo.
sei porque minha tela tá assim. Representando a concordância nominal, ela então é representada, só para vocês relembrarem, pelo substantivo mais determinantes. Gênero e número, substantivo, gênero e número, que é igual a gênero e número. Então, as determinantes também concordam com gênero e número, que é o que eu expliquei lá da outra vez, lá no sintagma nominal, as determinantes. Ficarem atentos às determinantes, ok? Aqui. A concordância verbal, para entender, vocês precisam primeiro saber encontrar o sujeito da oração. É muito importante, pessoal, que vocês relembrem o sujeito da oração que nós vamos que vamos praticar. Nós temos um exemplo aqui. Ouça nas orações, o sujeito é o termo ao qual o verbo se refere e com a qual concorda em primeira pessoa, segunda ou terceira pessoa gramatical. Quem são as primeira, segunda e terceira pessoa gramatical? Eu, tu, ele, pessoal. E o número, singular ou plural. Assim, um dos recursos para achar o sujeito é procurar o termo com o qual o verbo concorda. Outra maneira de encontrar o sujeito da oração é fazer a pergunta que eu falo para vocês. Essa perguntinha aqui, ó. Quem ou o que? Sempre antes do verbo nós fazemos essa pergunta. É a forma mais fácil de se encontrar a concordância verbal. Vamos lá no exemplo. Eu vou dar o exemplo aqui do livro, que fica melhor para vocês acompanharem aí na página de vocês. Deixa eu ver como é que tá aqui na página. Na página 104, pessoal. Estamos lá na página 104. Pessoas cantam. Quem canta? Pessoas. Então, pessoas é o sujeito. O trem chegou. O que chegou? O trem. A resposta aqui, o trem. O trem é o sujeito. Vocês percebem que pessoas cantam? Pessoas no plural, o verbo no plural. O trem chegou. O trem é o sujeito, ele está no artigo indefinido, tá? E é importante vocês estarem observando isso. O sujeito simples tem um só núcleo, que é um substantivo ou uma palavra com esse valor. Por exemplo, as cigarras cantam. Sujeito simples, as cigarras. Elas cantam, também é sujeito simples. Porém, o composto, nós vamos agora entender o sujeito composto para que nós possamos poder entender para nós podermos entender a concordância verbal. A cigarra e os pássaros cantam. Ó, o sujeito ele é composto. As cigarras e os pássaros cantam. Aí aqui. Ele e elas cantam. Sujeito composto. Ele e elas. Existem dois sujeitos aqui nessa oração. Ok? Aí a concordância verbal, ela é igual. A concordância verbal é a igualdade de flexões de primeira, segunda ou terceira pessoa e número, singular ou plural, entre o verbo e o seu sujeito. Veja, nós estamos no 6º ano. Sujeito, primeira pessoa, do plural. Nós. O verbo vai combinar
com a primeira pessoa. Estamos. Estamos tem que ficar no plural, no 6º ano. Representando a concordância verbal, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui para ver como que vai ficar para a gente enxergar. Não fez muita diferença, vamos ver. Quero que vocês enxerguem. Legal. Agora ficou melhor. Aqui nesse exemplo, representando a concordância verbal sujeito, pessoa e número, é o nós. Mas o verbo, estamos, que é pessoa e número, tá vendo? Ele concorda com o estamos, com pessoa e com número, que é a quantidade. Estamos, no plural. A regra básica de concordância verbal está: o verbo concorda com o núcleo do sujeito em pessoa e número. O trem chegou. Terceira pessoa do singular. Chegou, verbo chegou no singular. Tá vendo? Como todo mundo combina, como é tudo combinadinho. Substituindo o sintagma trem pelo pronome correspondente. O verbo continua concordando com o sujeito. Então, vamos lá. Ele chegou. Ele, terceira pessoa do singular. Logo, o verbo será na terceira pessoa do singular. As regras de concordância valem igualmente se o sujeito estiver depois do verbo. Por exemplo, chegou o trem. Verbo na terceira pessoa do singular, combinando com o trem. Não são vários trens, são um trem só. Então, o sujeito no singular. Eu estou aproveitando essas explicações do livro para que vocês consigam acompanhar comigo, a ideia de sujeito e de verbo, do sujeito composto, do sujeito simples, do verbo, que é importante para vocês estarem atentos a como identificar. Eu não quero que vocês gravem, pessoal, tá? Só lembrando, eu quero que vocês aprendam a identificar o sujeito da oração, o sujeito composto, que vocês saibam identificar quem é o sujeito simples, quem é o sujeito composto. É importante isso. Isso não é decorar, isso é saber classificar, saber flexionar e também trazer concordância para quando vocês estão escrevendo, né? Então, eu vou deixar vocês analisando um pouquinho esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, tá? E eu já volto para nós conversarmos mais um pouquinho.